Fala Fundão, eu sou Tiago, seu professor de História, e falaremos hoje sobre Renascimento, esse tema relevante para a Idade Moderna, ou como eu gosto de falar, modernidade. Então, o primeiro ponto que eu gosto de mencionar é o conceito de Renascimento. E aqui eu trouxe uma imagem que é importantíssima. Essa imagem, ela aborda aí o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Esse homem vitruviano, você tem noção de matemática, de proporção, de simetria. Há estudos, há questionamentos se ele não teria colhido de outros especialistas e outros pintores, mas isso é outra perspectiva. Leonardo da Vinci, ele representa é o homem síntese desse movimento. E quando você vê proporção, simetria, o ângulo de 360 graus, e é justamente a ideia do espírito renascentista, ou da renascença. Uma outra imagem que eu quero destacar é Mona Lisa. Essa pintura super famosa, talvez a mais famosa, não só de Leonardo, mas de todo mundo. E Mona Lisa, ela não era tão famosa assim, gente. Foi depois que um italiano pegou essa obra, roubou e disse que deveria ser devolvida para a Itália. Há um contexto, o rei Francisco I recebeu aí na sua corte Leonardo da Vinci e isso ficou para a França. Enfim, a pintura ficou famosa, ganhou proporções, embora ela é bem pequena. E você, quando tiver oportunidade, visite o Museu do Louvre. É sensacional a experiência, se você conseguir chegar perto dela. Ok? Eu quero aproveitar e mencionar outras imagens muito importantes aí. Imagens da Galeria de Ofício, a Galeria de Ofício de Florença, que é, assim, um museu muito importante sobre as artes renascentistas. Eu estive lá e, inclusive, peguei as anotações desta aula que nós estamos abordando aqui a partir dessas vivências. Eu quero mostrar algumas dessas imagens na Galeria de Ofício de Florença, ali na Toscana. Aqui é uma visão panorâmica do Duomo de Florença, da igreja, da catedral. É belíssima, né? Aí a janela do quarto de dormir, né? Da lateral, como diz o nosso cantor aqui. E aqui a gente tem representações inspiradas no classicismo, que a gente vai falar logo mais, também da Galeria de Ofício. Novamente, quando eu for mencionar, lembrem dessas imagens todas, essas esculturas são muito importantes e, inclusive, convido você. Aqui é uma maquete do Duomo, inclusive, Bruno Leste é uma referência, porque ele vai conseguir fazer, gente, cálculos matemáticos e colocar tijolinhos ali, lado a lado, organizados matematicamente, de maneira que hoje nós temos a maior cúpula nesse sentido, e é belíssima, tá? Algumas representações, né, como o nascimento de Vênus, que a gente vai comentar, e aqui sou eu, né, como diz Matheus Nani, reafirmando aí que nós estamos pelo mundo, acho que é importante. Aqui também sobre a primavera, e são representações muito importantes, e nos museus de Florença é possível tirar foto, é possível tocar ali em algumas representações, acho que é muito importante. Fechando essas vivências, você está convidado a visitar a Toscana, visitar a Florença. Eu quero, portanto, mencionar a relevância da modernidade e do pensamento racional. E esta aula de hoje está dividida em 4 tópicos. Acho que isso é muito importante, tá? No primeiro tópico, a gente vai apresentar o conceito de renascimento, o que é esse movimento. No segundo tópico, o contexto e os antecedentes que levaram à Renascença a partir da Itália, mas espalhando por toda a Europa. As características renascentistas, ou as principais deste movimento. E, por fim, referências, pessoas que são nomes, homens importantes para a Renascença italiana e também dos Países Baixos, entre outras regiões. Bora lá? Vem comigo. O conceito de renascimento. O renascimento pode ser definido como um movimento artístico, científico, cultural entre os séculos XIV e XVI da Europa. Eu quero destacar que a Itália é o berço. Estudiosos sugerem que os Países Baixos, a Holanda também seja, mas a gente está basicamente sinalizando a Itália, tá? É um movimento determinante para a gestação do que a gente chama de tripé da Idade Moderna: Renascimento, Estado Nacional, reformas religiosas. Vamos lá? Quais são os contextos, né? Quais são aqueles antecedentes ali? E, portanto, como eu disse, esse é o segundo ponto da aula de hoje. Entre os séculos XIV ao XVI, nós vamos ter a transição da Idade Moderna.
Portanto, o Renascimento pega ali o finalzinho do mundo medieval e pega ali o início da modernidade. Isso é muito importante, tá? Ele tem características dessas transições. Isso é importante. Em vários momentos eu vou retomar isso para vocês e falo algumas datas, recuo um pouco, porque a história ela é muito mais do que essas datas definidas. Isso é muito importante, tá? Pois bem, quais são os antecedentes? Renascimento urbano, renascimento comercial e destaque para a Itália. E sinaliza aí, por favor, na sua anotação aí, que a Itália não é um país. A Itália vai ser um país apenas no século XIX, com a unificação italiana. E você estuda geralmente ao lado da unificação alemã ali no século XIX, ok? Não existe um país chamado Itália. Existe uma península, regiões controladas pela igreja, região controlada por ducados, principados, repúblicas. Né? Milão, por exemplo, era independente. Nós temos, por exemplo, Nápoles. Cada região ali, as duas Sicílias. Nós temos Piemonte, Sardenha, regiões independentes, autônomas, e que brigam entre si, estabelecem alianças. O papado também assim o faz. Então, primeira coisa, destaca aí, a Península Itálica. A burguesia, pessoal, ela se transforma numa classe muito importante. Mas dica aí de vestibulares, enquanto o processo, ela vai ser a classe mais importante, sobretudo lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, ok? Mas, nesse momento, a nobreza continua sendo a classe dominante. Nós temos comércios, técnicas, ofícios surgindo nas cidades. Primeiro nos burgos, esses burgos vão crescendo e nós vamos ter, como eu disse, o renascimento urbano e comercial relativo às cruzadas. Nós temos a questão do mar Mediterrâneo e a ciência, experimentos, empirismo, tudo isso desde a Idade Média tem transformado este mundo. Isso é muito importante para você anotar aí. Nós temos crescimento demográfico, que já tinha acontecido, embora no século XIV nós vamos ter aí problemas, né? Pestes, grande fome, etc. Nós temos excedente de produção aí dentro desse processo, tecnologia, né? Como a charrua, né? Um arado feito aí de ferro e puxado por tração animal. A igreja, ela perdeu relativamente o seu poder, reafirmo, relativo poder. A igreja tem poder até hoje, não é? Mas ela perde o seu relativo poder. E nós temos que pensar na prensa de Gutenberg, desde o século XV, que foi determinante para a modernidade, para a publicação de livros, para o Renascimento, para as reformas protestantes. Ponto 3 da nossa aula. Características do Renascimento, pessoal. Nós temos que lembrar do humanismo. Destaca, por favor, e coloca aí, relacionar com a disciplina de filosofia. Isso é muito importante. O humanismo é a corrente filosófica que baseia ou é baseada no antropocentrismo. Então, estou falando da filosofia como característica, o homem como epicentro, o homem como centro das atenções. O antropocentrismo também significa isso, né? Centro e antropo, homem. Então, o homem no centro. Em que sentido? Criação, a obra da criação de Deus, aquilo que tem que ser descoberto, experimentado, estudado. Portanto, as questões humanas. A gente vai ver que até nas obras dos santos, a representação de Jesus, de Maria, da Virgem Maria, de outros santos, a questão humana, as roupas burguesas, sobretudo da Península Itálica, está presente. Então, esse aspecto humano é muito importante, tá? Classicismo, destaca aí, por favor, nas suas anotações. O que é o classicismo? A Renascença tem o objetivo de renascer, de nascer de novo. Ou seja, inspirado em Grécia, inspirado em Roma, eles querem trazer, portanto, as suas raízes. Ou seja, textos dos filósofos gregos, esculturas e artes, como eu mencionei e mostrei aí na Galeria de Ofício de Florença, são inspirados e representados de uma maneira muito semelhante. Tem algumas divergências, algumas diferenças, mas você tem uma inspiração, tá? Então, classicismo, humanismo, antropocentrismo e o último, até então, classicismo. Olha essa pintura aqui, por favor. É belíssima, não é? Não precisa nem de informações de Botticelli. Nós temos, portanto, aqui o nascimento de Vênus. Só de ser uma representação de Vênus já demonstra o classicismo, a volta aos gregos. Nós temos, portanto, essa pintura é linda, gente, belíssima. Matematicamente, aqui você tem, gente, a proporção entre os seios de Vênus, o umbigo
e a região íntima, você tem cálculos matemáticos, embora os meus rabiscos aí não ficaram tão excelentes, não é? Nós temos a concha representando aí a fertilidade, a própria vida, e nós temos aí o vento soprando. É uma obra belíssima. Também está na Galeria de Ofício, lá de Florença, você pode conhecer. Ok? Olha essa. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. E ela foi pintada no início do século XVI, e está na Capela Sistina, no Vaticano. Também belíssimo, eu tive a oportunidade de ver. E se você analisar, você vai ver Platão e Aristóteles no centro, sem falar de outros, né? Você tem Pitágoras, você tem Ptolomeu, representando os interesses neoclássicos, ou, na verdade, clássicos. Essa obra é belíssima, é um afresco no Museu do Vaticano, na Capela Sistina, e você está convidado a visitar também, inclusive virtualmente, tá? A Pietà, eu não preciso mencionar a beleza, a grandiosidade, e há uma réplica com as mesmas proporções, enviadas como presente do Vaticano para o Brasil. E sabe onde que está? Na Catedral de Brasília. Então, se você estiver passando pela Catedral, estiver passando por Brasília, por BSB, passe lá, veja como que essa réplica é bonita. Nós temos, gente, um mármore trabalhado aqui. Olha a proporção, olha a perspectiva, tá? Inclusive, há vestibulares, eu posso mencionar agora o PISM, Juiz de Fora, o próprio PAS UNB, que já trabalharam falando da perspectiva e da proporção, lembrando que isso foi usado pelos renascentistas, mas também é usado hoje na fotografia, no vídeo que você reproduz, ou que você grava aí pelo seu smartphone, ok? A Pietà também é belíssima, está no Vaticano. Nós temos o Davi de Michelangelo, não é? Novamente, o Davi, as proporções, eu até fiz um recorte disso. Inclusive, tem uma réplica no centro ali de Florença. Tem uma réplica para tentar pensar na preservação. Novamente, a gente está falando de patrimônio aqui, não é? E o patrimônio tem que ser preservado. Há um debate enorme em todo o mundo, no Brasil, na Itália, se as obras ficam expostas, se elas vão para áreas específicas. No caso da Itália, Davi foi escolhido para ficar dentro desse momento, desse lugar preservado. Um debate aqui no Brasil, só para a gente entender, os profetas de Aleijadinho, eles estão expostos, e é um debate se eles deveriam ser colocados como o caso de Davi, e no lugar deles, uma réplica. Há um debate no patrimônio para a gente entender. Olha esse detalhe aqui, da veia de Davi, as proporções, né? Dizem que Michelangelo ficou, ou como os portugueses chamam, Miguel Ângelo, ficou tão emocionado, tão impactado, que ele teria, tanto em Davi quanto no Moisés, que ele vai pintar, teria batido com o martelo e falou assim, só falta falar, de tão excelente que era. Características do Renascimento, como eu falei, universalismo. E por que no universalismo eu coloquei Leonardo da Vinci aí ao lado? Porque ele é o homem síntese desse movimento, tá? Ele representa esse movimento mais do que qualquer outro. E uma dica aí de vestibular. Lembra dos Tartarugas Ninjas? Se você lembrar das tartarugas, você lembra de boa parte dos renascentistas. Rafael, Donatello, Michelangelo, fugiu agora os outros. Rafael, Donatello, Michelangelo, você tem Donatello e você tem Leonardo, obviamente. E eles têm ali o chefe deles, né, que é o mestre Splinter, que é um rato, ou seja, saindo ali daquele contexto da peste negra, né, daquele contexto lá do rato, num lugar escuro. Eles gostam de pizza, fazendo referência à Itália. Você nunca mais vai esquecer desse resuminho aí, desse macetinho. Pois bem, universalismo, a formação é ampla, não é? Em que sentido? Você tem uma formação, no caso de Leonardo da Vinci, ele é pintor, escultor, matemático, filósofo, engenheiro, arquiteto, formação ampla, diferente da nossa geração, da nossa época, que a gente tem uma formação especializada. Outra característica, o racionalismo, tá? Racionalismo, a valorização da razão, da pesquisa, da investigação. E nós temos o exemplo de René Descartes, que teria dito, né? Penso, logo existo. Ou seja, se eu sou um humano, tenho a capacidade de pensar, de refletir.
Nós temos naturalismo, que estuda os fenômenos da natureza, o hedonismo, o prazer humano, a investigação, além da ideia do teocentrismo, baseada ali no humanismo, tá bom? E, por fim, as referências desse movimento que eu já comecei a falar aqui. Nós temos Leonardo da Vinci, né, que era filho de um tabelião, inclusive filho natural apenas, e ele se muda para Milão, também vai para Veneza, e ele vai para a corte de várias pessoas, vai deixar uma obra-prima, né? Não só com Mona Lisa, com a ideia do esfumato, diga-se passagem. O que é a técnica do esfumato? Lembrando aí da aula de arte, né? Essa capacidade do escuro, dessa sombra, dela te dar a perspectiva. E Mona Lisa, La Gioconda, é a obra mais importante de Leonardo. Nós temos Michelangelo, que a gente acabou de falar, com Pietà, é considerado, inclusive, um dos grandes renascentistas, e alguns diriam que ele era quase que prisioneiro do Papa, porque ele ficava horas e vários anos pintando as suas obras, tá? Uma coisa importante, Leonardo da Vinci, ele era considerado, inclusive, um cara que não cumpria os seus contratos. Ele tinha preguiça, parava a pintura no meio do caminho, era realmente um cara complexo. Nós temos Botticelli, um dos maiores nomes, né? E ele pintou o Nascimento de Vênus, como a gente falou aqui, e nascido em Florença, como eu mencionei. Nós temos Rafael Sanzio, inclusive com várias pinturas aí, ele faz autorretratos, inclusive na Escola de Atenas, tá? É outro que também fez muitos trabalhos para papas como Júlio II, Médici e Leão X. Nós temos Caravaggio, essa pintura de Caravaggio é sensacional. Ele faz essa pintura e também está lá em Florença, é muito bonita. Tem também a Hidra que ele faz. Enfim, são referências de toda a sua obra, tá? E eu quero mencionar um exemplo, apenas mas um exemplo da pintura flamenga, holandesa, dos Países Baixos, que é o pintor Jan van Eyck, que vai usar, inclusive, a pintura a óleo, que é uma referência. Então, relaciona aí com arte. Eu mencionei algumas referências da filosofia, mencionei agora a referência da arte. Eu queria que você destacasse o caso de Jan van Eyck, que também tem pinturas formidáveis no Museu do Louvre e também nos Países Baixos. Enfim, a aula de hoje foi uma aula não só de história, não só de filosofia, mas também de arte. E na próxima aula a gente vai falar sobre reformas protestantes.